Alô, amigo assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Eu peço permissão a vocês, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, de ler uma frase que eu achei interessante aqui, numa homenagem que foi feita à mãe do nosso convidado, né? Essa frase diz o seguinte: existem espíritos pioneiros que abrem trilhas por onde não havia estrada. Né? O autor é anônimo, desconhecido, mas com certeza anteviu muita coisa, né? Alguma mente brilhante, né? Que a gente infelizmente não sabe quem é para dar o crédito, mas acho que a mensagem é importante ser lida, né? Vocês estão vendo aí na tela agora essa homenagem, e eu finalmente agora posso apresentar o nosso convidado de hoje. Nas escrituras de cartório, né, sempre fala assim, doravante denominado. Então vou apresentar primeiro como doutor Antônio José Isaac Neto, doravante denominado Toninho Isaac para os amigos, ou numa denominação menos íntima, né? Antônio Isaac. Bom, Toninho, muito prazer, né? E eu sempre agradeço, né, os convidados que muitas vezes têm que sacrificar seus horários de trabalho para atender a gente, para contar um pouquinho dessa história. Que história é essa da família Isaac? Guilherme, a história da minha família é uma história muito extensa. Eu vou contar a você aquilo que me passaram. Me contaram assim, o meu avô, Elis José Isaac, ele saiu do Líbano, a primeira viagem, chegou aqui no Brasil, parece que em Santos, e de lá ele entrou pelo interior do Brasil. Isso por volta de que ano? Início do século passado? No início do século, bem no início. E lá ele conheceu algumas cidades, inclusive Goiás, passando por Ipameri, me parece que Catalão. Aquele roteiro tradicional da Estrada de Ferro, né? Isso. Até chegar aqui a Anápolis, que ele não conhecia. Mas ele tinha alguma referência quando veio, ou veio na cara, na coragem, aventurando mesmo? É isso que deixa a gente, às vezes, com uma certa dúvida, o porquê que ele fez isso. Os imigrantes eram assim, eram muito corajosos, eles não tinham medo de nada. Queriam porque queriam conhecer. Há uma história dizendo que eles queriam conhecer um novo mundo. O novo mundo, para a época, era o Brasil, que era um país que estava ainda sendo descoberto. Houve até interferência. Dom Pedro II, parece que estava convidando os imigrantes a visitar o Brasil. Bom, ele teve que conhecer aproximadamente no início do século, percebeu alguma coisa e voltou ao Líbano alguns anos depois, buscando os irmãos dele. Todos os irmãos dele. Mas todos, sem exceção mesmo, trouxe a família toda. A história que me foi passada foi essa, de que todos vieram para cá. E pai e mãe? Não cita. E ele, nessa segunda viagem, ele já veio, já casado com a minha avó. E a minha mãe contou uma vez para mim, alguém deve ter falado para ela isso. Vamos citar os nomes da sua mãe. Minha mãe é Zaquia, Zaquia Elis Isaac, né? Aliás, Zaquia Antônio Isaac hoje. Ela contou, eu era menino, dizendo que quando ela estava partindo do Líbano para o Brasil, ela viu a mãe dela, que seria nesse caso a minha bisavó, balançando um lenço branco, chorando, porque sabia que não ia encontrar com ela nunca mais. Coração de mãe, né? Bate aquela. Exatamente. E de fato, a minha avó nunca mais retornou ao Líbano. E isso é uma coisa assim que às vezes deixa a gente com um pouco de tristeza. Era um povo que tinha uma coragem assustadora, mas sabia também que jamais iria reencontrar a própria família. E isso de repente fazia até parte dessa coragem, né? Porque, eu vou te contar, sair é complicado. E deixar a família, então... Totalmente. Tinha irmãos, minha avó tinha irmãos, tinha o pai, a mãe, e sabia que jamais iria revê-los. Então, nessa segunda viagem, o meu avô já veio parar aqui em Anápolis, já constituindo a família, os filhos. Mas existe uma história muito interessante que me contaram também, que quando ele havia casado com a minha avó, ele veio de Catalão para Anápolis, carregando o primeiro filho, 40 dias no colo, a cavalo. A minha avó num cavalo e um outro tio carregando esse primeiro filho dele, que no futuro seria José Elis Isaac. Doutor José Elis. Exato. 40 dias carregando esse garoto num cavalo. Agora você imagina a dificuldade, a coragem, a aventura que eles tiveram que enfrentar. Não, a gente não consegue nem imaginar, né? E nas entrevistas sempre é recorrente isso aí, né? É frisar sempre, né? A dificuldade. Hoje em dia se reclama de tão pouca coisa, né? Tipo, de repente pegar um ônibus e ir daqui ali, ou ir a pé, ou ir de carro. A gente põe dificuldade em tanta coisa. Acho que essa geração, e muitas vezes a gente mesmo, tem que se policiar a respeito do que é dificuldade de verdade, né?
Guilherme, parece que da primeira viagem do meu avô para o Brasil, conta-se que demorou 3 meses de navio. Naquelas condições que a gente conhece, né? As piores condições possíveis. Hoje você faz uma viagem em poucas horas. Agora, ele demorou 3 meses, talvez na segunda ou terceira categoria, num navio desse. E minha avó fez isso novamente, vindo para o Brasil. Agora você imagina que aventura, que povo corajoso eram os árabes, os imigrantes, da qual eu tenho a maior admiração. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo em relação ao seu avô, seu bisavô, no caso. Eles chegaram a mascatear também? Ou não, antes de constituir a empresa, né, de poder trazer os irmãos? Não, meu avô fez isso. Ele teve que mascatear. Ele teve que vender muito. Ele era um bom comerciante, sistemático, mas era um bom comerciante. E nisso aí ele começou a se dar bem. Começou a trabalhar com máquina de arroz, aquela coisa toda lá, e se deu bem. Né? Pena que ele faleceu muito novo, morreu com menos de 60 anos, parece, uma coisa assim, se não me engano. Ele tinha um problema cardíaco. Bom, essa questão que a gente frisa de aventurar, de vir, de explorar. O que vem na mente, assim, quando o senhor lembra, não sei, e vou até perguntar aqui, teve convivência com o avô e com a avó? Chegou a ter ou não? O meu avô, esse que trouxe toda a família, esse eu não conheci, porque minha mãe ainda era solteira quando ele faleceu. Tá. A minha avó foi uma coisa simplesmente maravilhosa. Eu convivi com minha avó praticamente um bom tempo. Tanto é que uma noite, eu tinha 5 anos de idade, minha avó falou: Toninho, vem cá. Fez para mim uma salada de tomate. E nessa brincadeira de salada de tomate, tomate extremamente gostoso, vermelho, delicioso, com aquele tempero de árabe, eu fiquei morando na minha avó durante 10 anos no quarto dela. Eu só saí com 15 anos de idade, você imagina isso. O que o tomate não faz? O que um tempero árabe não faz? E o carinho que ela tinha com o neto, aquela coisa toda lá. Então eu tive essa alegria, esse prazer, que talvez não é qualquer neto que pode dizer isso hoje. Não, nos dias de hoje é muito, muito raro, com certeza. Não tem mais isso. Eu acompanhei muito a minha avó, vi ela, participava, assistir como é que ela fazia o pão. O pão árabe que ela fazia era dentro de casa, tinha um forno ligeiramente circular. O pão era gigantesco, mas o pão que ela fazia girar o pão no ar. Aquele tipo de bater no pão. Sim. Então, era delicioso. O aroma até vem agora. Não, exatamente, eu nunca mais tive essa oportunidade. O pão que minha avó fazia era delicioso, era fantástico. Vamos comparando, eu vou até falar de mim aqui um pouquinho. Meu avô, claro, é português, né, imigrante também. O cheiro do bife com cebola que minha avó fazia, até hoje eu sempre tento entrar no restaurante e sentir aquele cheiro, mas nunca consigo. Na minha imaginação que eu consigo, mas se chegar em algum ambiente eu nunca mais descobri aquele cheiro. E é impressionante como coisas da infância, né, de repente 30, 40 anos atrás, vem à mente com muito mais firmeza do que uma coisa que aconteceu ontem, por exemplo. Né? São marcantes, Guilherme, são marcantes. Na época a história ela passava com mais lentidão, era mais calma, você curtiu mais a vida. A infância era mais gostosa, não que a de hoje não seja, mas as coisas mudaram muito. Mas a infância era mais devagar. Então você tinha tempo de participar. A vida passava num ritmo mais lento, né? Muito mais lento. Anápolis era uma cidade bem menor, então eu brincava muito, as ruas eram mais vazias, carros eram muito poucos, entendeu? Hoje você não pode andar a pé, praticamente, um excesso de veículos aí, mas é uma época que vai passando, vai passando. E o senhor transmite isso para os seus filhos também? Chega a contar essas histórias, falar com minha avó era assim, era assado, e aqui vai literalmente assado por causa do pão também, né? Não querendo fazer um trocadilho já fazendo, mas resgata e passa um pouquinho dessas histórias para eles, ou eles nem se interessam de repente pela quantidade de coisas que tem para ver? Hoje eu vou ficar escutando história de pai? Não, Guilherme, realmente eu faço questão de contar. Tudo aquilo que eu recebi da minha mãe, do meu pai, dos meus tios, da minha avó, tudo isso que eu recebi, eu repasso para os meus meninos, que são 3. A mais velha, ela sabe mais, porque já está com 19 anos de idade, está fazendo faculdade, mas eu conto muito para ela aquilo que eu sei. Do meu pai, do avô que ela não conheceu, da avó que ela conheceu, que era maravilhosa, e dos outros 2, que é uma menina vai fazer 11 anos agora, e um menino, que é o último, com 7 anos. Então eu sempre cito o nome dos meus pais, que seriam os avós dele. Eu sempre cito, sempre conto histórias.
Bom, eu também tomo essa providência em casa, eu acho que isso é muito importante, né? Você resgatar a importância de quem veio antes, né? A gente vive o presente, mas sem passado a gente não estaria aqui hoje para contar histórias, para vivenciar o futuro. Então, acho que é muito importante fazer essa transição, né? Ainda mais do jeito que a gente vive hoje. É um mundo tão corrido, né? De repente o filho pede atenção, você não dá atenção. Alguém vai dar atenção para ele na rua, com certeza, né? Isso não tenha dúvida. São consequências, entendeu? Da mesma maneira que eu recebi carinho assim, em excesso, meu pai era carinhoso demais, a minha mãe, a minha avó. Eu vou até entrar nessa seara agora, se me permite, porque sempre tem-se a visão de uma criação rígida, né? Os árabes, né? Até por falta de informação das pessoas, de sempre ter essa visão. Como que era o lar da família Isaac? Bom, eu posso contar um pouco do lado da minha mãe. A mamãe, ela me contava, eu era menina, ela me contava, quando ela era jovem, meu avô era extremamente sistemático, muito sistemático. Quando eles estavam na janela, percebi que ele estava virando a esquina bem distante, sabia que ele estava chegando. Dá até para escutar os passos. Não, fechava rapidamente a janela, apagava as luzes e ficavam todo mundo quieto. Ele entrava, ninguém se falava nada, se dizia nada. Entendeu? Já o meu pai não, quer dizer, já era uma nova geração. Meu pai era uma pessoa extremamente carinhosa, amoroso demais, gostava demais da família, era uma pessoa que prezava demais digamos, a reunião familiar. Meu pai, a minha mãe, da mesma maneira. Esse horário nobre de reunião na mesa do almoço e do jantar, que hoje é inclusive desprezado, era obrigatório, então. Com certeza. Em se falar de almoço e de jantar, todo mundo junto. Hoje é junto à televisão, ao computador, né? Não, mas em casa, Guilherme, eu não permito isso. Puxa esse lado, então. Não, nós temos esse costume de, no almoço e no jantar, reúne a família, reúne os meus meninos, a minha esposa e eu. Quer dizer, a televisão, ela não entra ainda. Ela não é parceira nesse horário, não? Não, nós não deixamos. Por quê? Porque a televisão, ela tem um horário de você usar. Agora, o almoço e o jantar é um momento que você tem para discutir assuntos, conversar, colocar as coisas em dia. A família não deixa de ser uma pequena empresa, também tem seu funcionamento. Né? Com certeza. Extremamente salutar a reunião da família. E hoje está praticamente acabando. Você não vê mais o pai junto com a mãe ou junto com os filhos num jantar ou num almoço. Por quê? Está todo mundo trabalhando, todo mundo fora de horário. Mas aqui em casa ainda eu tenho esse prazer ainda de conseguir reunir a família, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho então do seu pai e da sua mãe. Vamos historiar um pouquinho. Falando dos avós, eu vou falar agora da segunda geração. O que o senhor pode falar do seu pai e da sua mãe em relação à criação, ao que eles fizeram? Como foi a vida deles aqui? A minha mãe, ela era uma pessoa, eu falo isso com muita alegria, ela era uma pessoa extremamente amorosa, porque ela também recebeu o carinho demais da mãe dela. A minha avó era uma pessoa fantástica. Meu avô era uma pessoa muito sistemática. Mas... É até normal, acho que a gente tem que dar o desconto também de épocas, né? Claro. Né? São parâmetros diferentes. Comparar épocas é realmente muito complicado. Não tenha dúvida quanto a isso. Meu avô era uma pessoa muito séria, muito correto, mas era sistemático. Não podia ser diferente para a época, não podia ser diferente. A questão do carinho era complicada, né? Justamente, não tinha isso. A minha avó não, era muito carinhosa. Eu tive essa oportunidade de conviver com ela na infância. A minha mãe foi criada nesse mesmo estilo. Mamãe era muito carinhosa comigo, com a minha irmã. E meu pai não podia ser diferente. Meu avô, pai dele, chamava Antônio José Isaac, por isso que é o meu nome, Antônio José Isaac Neto, em homenagem a ele. Ele era uma pessoa extremamente séria, igual o irmão dele, muito sério. Qual dos irmãos? O Elias José Isaac, o que trouxe toda a família para cá. Mas o meu pai não, era muito carinhoso, amoroso demais. Então eu fui criado num ambiente muito amoroso, um ambiente muito agradável. Talvez seja por isso que eu transmiti isso para os meus filhos. Então, quanto ao meu pai e minha mãe, eu tive uma infância, uma juventude fantástica. Meu pai, eu perdi meu pai aos 18 anos de idade, Guilherme. Quando eu estava começando a ter os contatos de pai com filho, aquelas... Coisas da vida adulta, né? Isso, exatamente. Aos 18 anos de idade, eu perdi meu pai, infelizmente. Mas a minha mãe, não. Eu tive essa felicidade de conviver com ela até os 54 anos de idade. E essa questão de perder o pai tão jovem, de repente a responsabilidade da mãe mais que dobra. Quer dizer, a responsabilidade da mulher é sempre enorme, mas o caso de ficar sem um marido, parece que a coisa
dobra, triplica, né? Porque a responsabilidade aumenta. Como que ela lidou com essa situação? Ela se desdobrou, com certeza. Isso eu falo em termos não só do dia a dia, mas em termos materiais também, né? Em termos econômicos, como lidar o dia a dia. Afinal, a vida não para, né? Não tenha dúvida. Ela tinha que dar conta, Guilherme, porque tinha um rapaz, que era eu com 18 anos de idade. Vamos citar o nome dos outros irmãos também? Eu só tenho uma irmã. Sua irmã? Sou a Rosa Maria Isaac. Certo. Nesse caso, ela teve que cuidar da filha e de mim. Porque para a época, eu ainda não estava preparado para o trabalho. Mas a gente morava com os meus tios ainda. O José Isaac e o Constantino José Isaac. Nós morávamos junto com ele na mesma residência. Numa casa só. Mas mesmo na época do seu pai, ou não? Ou posteriormente ao falecimento dele? Não. Nós já morávamos com a minha avó, tá? Junto com os meus tios e mamãe. E meu pai. Foi quando meu pai sofreu um acidente e veio a falecer. Mas a gente já morava naquela residência da minha avó. Ah, tá. Então, o meu tio, ele teve assim uma ajuda substancial. Os meus dois tios ajudaram muito, eram muito amorosos, eram muito carinhosos. E deram uma sustentação muito grande para a irmã deles, que seria minha mãe nesse caso. Certo. Assumir o papel de pai literalmente mesmo, né? Sem reserva, sem ressalva. Não é como é hoje, não, aquela coisa distante, não. De assumir, de orientar, de ajudar mesmo a formação. Né? Guilherme, olha, quanto a isso não há dúvida. Eu posso dizer para você que eu tive 3 pais. 3. O meu pai legítimo e os meus tios. Eles foram muito bons para mim e para minha irmã. Eu não sei se hoje a gente pode dizer que tem bons tios assim nessa altura. Talvez porque hoje a situação já não é mais como antigamente. Não, e a gente fica até se pensando se a gente conseguiria fazer o mesmo papel, né? Talvez, não é fácil. Hoje não é fácil. E eles conseguiram, me deram toda aquela segurança, todo o apoio a mim, a minha irmã. Não faltou absolutamente nada. Nada. Então, por isso que eu acho que eu tive 3 pais. Não é qualquer filho que pode dizer isso hoje. Não, isso é muito bom. Bom, a gente está encerrando o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Nosso convidado hoje, se é que me permite, e permitiu, Toninho Isaac. Daqui a pouco a gente volta. Bom, amigo assinante, voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro bloco, nosso convidado de hoje é o doutor Antônio José Isaac Neto, ou Toninho Isaac. Pega essa foto para a gente mostrar para o amigo assinante, por favor. Quem é esse personagem aqui? Seria o patriarca da família? Elias José Isaac foi o homem responsável de ter trazido toda a família do Líbano para cá. Então a culpa foi dele, então. A responsabilidade, vamos falar assim, culpa é uma coisa muito pesada. Ele veio a primeira viagem, né, para conhecer, depois ele trouxe o resto. Aí gostou, falou, turma, vamos para lá que é bom. Gostou demais. Até gostou e ficou aqui, trouxe todo mundo. Ele nunca teve a oportunidade de voltar, né? Quer dizer, voltou para buscar o pessoal e nunca mais. Só essas viagens só. Que eu saiba é só isso mesmo, sabe? Parece que foi as 2 únicas viagens que ele fez. E para quem não pôde ocupar o primeiro bloco, o Toninho falava que da seriedade dele. E pela foto aqui, a gente não olha nem muito fixamente, não, que a gente vê que ele é muito sério, né? E parece que o bigode naquela época era sinal de seriedade, né? De um homem né? Acima do bem e do mal, né? Aquele chefe de família, usava-se muito isso, né? Sem dúvida. Diziam que um fio de cabelo era documento. Era isso que eu estava querendo lembrar. Era documento. O fio do bigode, né? Exatamente. Hoje não é bem assim, né? Não. Inclusive tem uma história de um tio meu, já falecido, e ele me contou uma história que eu achei muito interessante. Eu era jovem ainda. Qual tio que era? Barrijo, saiu. Né? Casado com a minha tia. Ele me contou uma história que, quando era jovem, ele encontrou com meu avô. Quando viu, ele estava fumando. Quando ele viu meu avô, ele engoliu o cigarro aceso. Agora você imagina o temor que ele tinha do meu avô. O que era autoridade, né? Mas chegou a engolir o cigarro aceso. Bom, sempre, assim, todos os meses tem histórias engraçadas. Só se lembra de uma outra, que a gente estava nos bastidores aqui, parece que eu estava me contando uma outra também. O tio Jamil, ele era estudante de medicina. Minha mãe me contou isso. Ele era estudante de medicina. E parece que no primeiro ou no segundo ano de medicina... Isso no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Quando, durante as férias, ele veio para Anápolis e falou para o pai dele, que seria meu avô, falou, pai, eu não quero voltar mais para o Rio não, pai. Mas por qual motivo, meu filho? Disse que não queria mais voltar a estudar, né? Aí o meu avô falou para ele assim, ô Jamil, então você não quer voltar? Falou, não, pai. Então tudo bem, então você vai trabalhar comigo. Não tem problema. Sem nenhum problema. Fez o meu tio uma sacaria de arroz para transferir de um lugar para outro. Uma pequena pilha, né? É uma pequena pilha para a época, né?
Com certeza é aquele saco de 60 quilos, né? Provavelmente, bem provável. No fim de tarde ele falou, pai, eu quero voltar para o Rio de Janeiro. Isso conta até o aspecto, né? Ele fez tirar a pilha de um lugar, coloca 1 metro para cá, aí depois 5 metros para trás. Ele fez repetir 2 vezes isso. O processo, né? Aí ele falou, não, pai, eu quero voltar para o Rio de Janeiro, é melhor. Rio de Janeiro, né? Praia, tá muito mais tranquilo a medicina, né? Do que esse trabalho braçal. Não, e ele completou o curso de medicina. É bom frisar isso aí. Né? Veio para Anápolis, se transformou num médico fantástico, pediatra de primeira linha. Tanto ele como meu tio, os dois eram médicos assim excelentes na área de medicina de pediatria. Tá certo, então vamos colocar esse quadro ali, aí vamos começar a contar uma história por outras fotos aqui. Vamos pegar aqui uma por uma. Bom, esses 2 personagens aí, quem seriam? Se é que o senhor conhece? Eu não conheço esse aqui, deve ter sido amigo do meu tio na infância. Esse aqui é o meu tio, Constantino José Isaac. E ele foi um dos tios que eu posso considerar como um dos pais que eu tive. Jaquetão aí, elegantemente vestido. Né? Na época, sim. Era muito elegante. No fim, na decadência, no fim da vida dele, ele já estava mais doente. Ele já não podia mais fazer, por causa da idade, ele já estava muito avançada já. Né? Vem muita saudade na hora que vê uma foto dessa? Demais. Um grande amigo, um grande tio e um grande pai. Principalmente pai. Ele me ajudou muito na ausência do meu pai. Tanto ele como meu tio Zé Elias. Os dois foram fabulosos na minha vida, durante a minha vida e na vida da minha mãe, inclusive na vida da minha irmã também. Eu devo muito a eles. Tá certo. Vamos para a próxima aqui. Bom, essa aí tem até um detalhe. Vira ela aqui para gente. Aqui. Olha, está escrito aqui... Faça a tradução para a gente. Não consigo traduzir, porque está tudo escrito em árabe. E eu não sei, na realidade, como foi que essa fotografia veio parar aqui. Não sei qual motivo. Talvez deveriam ser amigos, talvez do meu avô, da minha avó, mas ninguém me deu essa informação a respeito dessa fotografia. Que é uma foto com certeza tem lá seus 60, 70 anos para lá, né? Ou talvez, Guilherme, até um pouco mais. Né? Entendeu? Agora, está escrito em árabe, que eu não consigo traduzir o que significa isso, infelizmente. Vamos deixar ela fixada na tela um pouquinho. Às vezes, algum amigo assinante aí da colônia consiga traduzir alguma coisa. Vamos deixar ela por uns instantes aqui, né? Aí a gente parte para outra foto. Bom, pode deixar ela aí, vamos partir para outra. Esse personagem parece que ele era provavelmente algum parente ou algum amigo do meu pai ou de algum tio meu. Também eu não tenho assim uma informação correta a respeito dessa pessoa. Esse casal? Um casal maravilhoso. Meu pai, minha mãe. Com muito orgulho, com muita alegria. José Antônio Isaac, Zaquia Antônio Isaac. Eram primos. Porque o pai do meu pai era irmão do pai da minha mãe. Primos primeiro. Primo primeiro. Antigamente tinha esse costume de casar na própria família mesmo. Entendeu? E nos bastidores, até no intervalo, a gente falava da beleza das fotos em preto e branco, né? Sem dúvida. Hoje totalmente as fotografias são digitais, são coloridas. Mas parece que as fotos antigamente, elas tinham mais propriedade, tinha mais beleza natural. Parece mesmo. até mais vida, né? Congela o momento, você sente... Transmitia mais calor, mais vida. Olha que abraço afetuoso aí. Você vê isso. Não é uma coisa assim... simplesmente posada, né? Não, natural. Era uma coisa muito bonita, as fotos antigamente. Vamos lá para a próxima. Tio Jamil. Daquele que eu citei a história. O outro pai também? Exato. Ele que engoliu o cigarro? Foi aquela da história do... da sacaria. Da sacaria. Viu, Jamil? Vai querer deixar a medicina. Mas ele era uma pessoa muito boa, sabe? Ele era uma pessoa muito boa, era um cara muito carinhoso. Morreu muito novo, aos 47 anos de idade, aproximados. Não, 42 anos de idade, ele veio a falecer. Mas era uma pessoa muito boa, tinha um carinho, um amor assim, muito grande. E era um médico excelente também. Tá certo, vamos mudar de personagem. Aqui tem até o nome do estúdio, né? Fotografia Orion Jaulino Marques, né? Jaulino Marques, eu não sei na realidade. Devia ter sido um dos primeiros aqui em Anápolis, no início, né? Com certeza. Constantino José Isaac, um dos pais que eu tive. Uma pessoa maravilhosa. Também com chapéu. Era a beleza total nas fotografias. Você tinha prazer em ver uma imagem, né? Tanto é que ela resiste até hoje.
E independente do cenário, a gente vê aqui que parece uma floresta ou alguma coisa, que a cidade na época tinha muito menos edifício e tudo. Independente do local, o que se destaca? É sempre o personagem, né? nem tanto o cenário. Exatamente. O personagem se destaca. Era a pessoa... Ela ilumina a foto mais que qualquer cenário. Né? Com certeza. Ele era o central, aliás, o centro da imagem, isso era ele. Entendeu? Hoje não, hoje se mistura muito. Mas a foto realmente fala por si própria. A foto. Tá certo. Agora, antes de partir para essa próxima, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quem são essas 4 personagens para depois a gente mostrar o antes e o depois. Exato. A tia Jamila, irmã da minha mãe. A primeira aqui, né? É a primeira. Isso. Depois... É a mais velha. Depois, a segunda, a minha mãe. Depois, a tia Saida, que mora hoje em São Paulo. A terceira. E a quarta, a tia Neném. A tia Neném porque era o apelido dela, mas o nome dela era Geralda. Eu também tenho a tia Neném. Eu acho que toda a família tem uma tia Neném. Com certeza. Até a grande família. Tanto é que ela, a tia Saida, é minha madrinha. E a tia Neném é uma pessoa que eu tenho muita ligação muito grande. Tenho muita ligação com as tias, eu tinha um carinho muito grande com as tias. A tia Jamila, por exemplo, eu morei na casa dela 2 anos, em Goiânia, quando eu era estudante. Mas com a tia mãe, né? Tinha. Então, é uma história que poucas pessoas podem dizer isso. Eu tive, assim, várias famílias, se a gente pensar bem... Então foi um felizado, é um felizado. Muito mesmo, Guilherme, muito mesmo. Vamos para o presente agora? Bom, nessa que o senhor vai mostrar, falta uma delas, né? Exato. Essa aqui é as 3. Só que a minha mãe veio a falecer. A tia Jamila já ela falecida. Nessa foto tinham as 3 já. Mas minha mãe já falhou, já faltou, e ficou somente a tia Saida e a tia Neném. Das 2. Uma é aquela que eu te contei, que mora em São Paulo, e a tia Neném que mora hoje em Goiás Velho. Dentro de um pulo de quantos anos aqui aproximadamente na foto? Olha, aproximadamente uns 35 a 40 anos, mais ou menos isso. Que bom que ficou registrado, né? Com certeza. Esses homens elegantemente vestidos? Guilherme, voltamos naquele mesmo problema. Utilidade pública, né? Novamente, eu não sei. Veio parar na nossa família, provavelmente deve ter sido alguém, ou alguém da família, parente, conhecidos, vizinhos, eu não sei. Mas não chegou nas nossas mãos a informação a respeito de quem seriam eles. E aqui a gente faz até um apelo, né, lidando com história, o tanto que é simples e importante pegar o verso da foto e anotar o nome das pessoas, né, o local, né, o dia. Essa informação é tão simples de fazer, a gente às vezes despreza ela, mesmo porque a foto papel parece que caiu em desuso, né, tudo hoje é no computador, mas se você ainda gosta da foto papel, como eu gosto, e o senhor também acha que gosta, né, faz aquele rabiscozinho ali, datando, acho que é tão importante. Sabe o que é, Guilherme, que eu acho? É que o povo não se preocupava porque o tempo era mais tranquilo. Então a memória valia mais do que uma imagem. As canetas também eram complicadas, né? Exatamente. Então ele ficava mais pelo carinho e pela imagem. Então as pessoas achavam que iriam perpetuar o nome, a história das pessoas de cada um. E não aconteceu isso mais. Hoje, por exemplo, eu não sei quem são essas pessoas. Quem sabe eles deveriam ser pessoas importantes na época. Não, com certeza. Vamos partir para outra. Bom, Guilherme. Quem é essa turma? A turma aqui é uma turma assim que marca a história, né? E tinha até cabelo na época, né? Tinha muito, Guilherme, muito. Realmente tinha bastante, né? A minha irmã, a Rosa Maria Isaac, eu, Antônio José Isaac Neto, o meu pai, José Antônio Isaac, e a minha mãe, a grande guerreira, né? Isaac e Antônio Isaac. São pessoas assim que a gente jamais esquece. Estava emburrado aqui na foto. Hein? É mais ou menos. Menino, né? Provavelmente devia estar meio emburrado. Talvez estava sendo forçado a aparecer na fotografia. Pior, Guilherme, que a imagem minha aqui é a mesma imagem do meu filho de 7 anos. É parecidíssimo. É impressionante. Parece que a genética não nega de jeito nenhum. Não tem como. Bom demais. Vamos partir para outra foto. Guilherme, aqui é meu tio José Isaac. Eu não sei, na realidade... Os acompanhantes aí não ele devia estar foram identificados. Né? Ele devia estar provavelmente em algum jantar, ou algum local, alguma festa. Eu não conheço essas meninas. Esse que era o meu tio. Na época, ele era professor no Hospital Evangelho, das enfermeiras. Talvez poderiam ter sido pode ter alguma relação. Né? Exatamente. Da escola de enfermagem, Florence Nightingale. Né? Isso, exatamente, na época. Tá certo.
Bom, Guilherme, de novo, né? O meu pai... E sempre terno, né? Sempre. Meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu primo, Guilherme. Meu xará. Né? Exato. E, naturalmente, eu. Realmente muito cabelo mesmo. Passou o tempo e continuou, né? Exato. Você vê como é que ficou a situação, Guilherme. Depois eu vou descobrir por que o senhor resolveu raspar a cabeça. Guilherme, eu acho que me dá mais um pouco de conforto. Já que tem pouco, então raspa. A gente fica assim mais confortável. Desculpa as brincadeiras. A gente faz o que está no meio. Hoje parece que a moda agora é raspar mesmo. Não, exatamente. É verdade. Eu acho que é mais confortável, mais gostoso. É mais sadio, inclusive. Tá certo. Vamos lá, novamente. Meu pai e minha mãe. São pessoas assim que fazem parte da minha vida e não há como esquecer jamais. São as pessoas que me deram a vida, me trouxeram ao mundo. Não há como esquecer jamais isso. Essa aqui, finalmente, aquela criatura fantástica, a minha avó que eu citei, que eu convivi com ela durante muitos anos. Aquela que a salada de tomate fez o senhor mudar para o quarto dela. A história do tomate. Fui dormir e só saí do quarto dela depois de 10 anos. Foram 15 anos morando na mesma casa com ela. E você, pequeno, acompanhou o primeiro bloco, né? A avó dele, né? Achando que tá fazendo um agrado pro neto, né? Fez uma salada de tomate com aquele tempero árabe gostoso, né? E tranquilo. Aí ele achou que tinha o direito de morar com a avó, né? Aí ficou assim. E ficou realmente. O pior é que depois, quando eu fui morar lá, aí veio a minha mãe e meu pai depois, aí minha irmã. Todos eles foram morar com ela na mesma residência. Já que o senhor não queria ir embora, eles pegaram e foram morar com a gente. Aí meu tio, minha tia também, aliás, os meus 2 tios moravam com a gente também. Aliás, nós morávamos com eles, né? Era uma casa grande. E como era essa convivência de tanta gente habitando no mesmo lar? O Guilherme não tinha problema, Guilherme. Era bom demais. Eram severos, eram sérios. Tinha aquela linha de conduta, né? Que as pessoas tinham que se adequar, claro. Né? Não vai pensar que era muito bacana, e não tinha regra, tinha né? Os atritos normais. Claro. A minha idade, por exemplo, com a idade dos meus tios, é uma diferença muito grande. Entendeu? E o senhor acatava, de repente, aquela ordem vinda de um tio, da mesma forma que era do pai, que não tinha mais? Sem discussão. Não tinha essa coisa de... Hoje criança bate boca com o pai, com a mãe, com o tio, a avó já nem fala, né? Que eles faltam bater, né? Era obediência cega. Até porque eu gostava muito... Foram tios maravilhosos da minha vida. Entendeu? Eles me orientaram muito na vida, me deram muito apoio. As dúvidas que eu tinha, conversavam com a gente. Porque, para quem não pôde ver o primeiro bloco, o Toninho Isaac perdeu o pai muito novo, 18 anos. Aquela fase está saindo da adolescência, e naquela época, ao contrário de hoje, que as crianças saem com 12, 13 anos, os 18 anos, de fato, era aquele divisor de águas, né, do mundo juvenil para o mundo adulto. E justamente na época que faltou o pai. Justo. Então, essa orientação veio basicamente dos tios, né? Foi. Eles me ajudaram muito. Eles foram praticamente a segunda fase da minha vida. Quando eu estava começando a despertar para a vida, eu perco meu pai. Mas, graças a Deus, os meus tios preencheram completamente aquele vazio. Quer dizer, o meu pai é insubstituível. Claro, sem dúvida. A gente nem toca nessa aspecto. Mas em termos de educação, de apoio, eu tive realmente 3 pais assim, sem nenhum problema. Com o maior prazer. Bom, eu estava falando da convivência do lar. Então tem os atritos normais e tudo, mas são coisas diferentes do universo de hoje em dia, né? As casas com menos filhos, né? Casas menos cheias. Muitas vezes na casa que eu moro, uma casa grande também, pertence aos meus avós paternos, casa vazia, né? Estou eu, minha esposa, minha filha. Era uma casa que era habitada de repente por 12, 15, 17 pessoas ao mesmo tempo. Então a gente de repente até sente falta daquele burburinho, né? Aquela coisa, a gente entra nos cômodos assim, puxa vida, tanta gente já passou por aqui e não está mais, né? Não, tanto é que a casa onde a minha avó morava, onde eu morei, foi derrubada e construíram um edifício. Onde que era a localização? Hoje, na Jaime Swanson, para Jaime Swanson, onde é hoje o edifício Itaúna. Bem. Era uma casa gigantesca. Era uma casa. Era uma casa de quintais, né? Tinha pé de fruta. Para você ter uma ideia, o quintal era praticamente a metade da casa. Tinha 12 ou 13 variedades de frutas. Agora você imagina: abacate, manga, mamão. Olha, uma variedade de frutas impressionante, laranja, uma série de coisas lá. E tinha verduras demais. Mas era um quintal imenso. E dali a gente tirava tudo, praticamente tudo.
Muita saudade dessa época. Muito, Guilherme. Não tinha que comprar em supermercado. Na época não tinha nem supermercado. Né? Era mercado mesmo, municipal. Mas não havia necessidade. Tirava tudo ali. Tinha até goiaba. Agora você imagina. Lá em casa ainda tem o pé de goiaba de pitanga. Goiaba, você vê a goiaba, tinha ameixa. Quer dizer, são coisas que você não vê isso mais com muita frequência, mas era gostoso. E geralmente o almoço, o jantar, era um mundo de gente almoçando, jantando ali. A família era grande. Quer dizer, era gostoso. E gostoso está o bate-papo, né? Esse foi o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Daqui a pouco a gente volta para fazer mais uma viagem, né? Fizemos uma viagem com fotos aqui. Vamos continuar essa viagem. São várias fotos e várias histórias para recordar com o nosso convidado de hoje, Toninho Isaac. Daqui a pouco a gente volta. Bom, amigos assinantes, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar nem o primeiro nem o segundo bloco, e as reprises acontecem ao longo dos dias, nosso convidado de hoje, o Toninho Isaac, a gente estava fazendo um passeio e fez isso no segundo bloco, pelo universo das fotos, né? Fotos de 50, 60, 70 anos atrás, né? Algumas pessoas identificadas, outras não, né? Mas vamos continuar com esse passeio aqui. Quem que é esse personagem agora? Esse personagem, Guilherme, é o Sebastião Inês Isaac, meu tio também. Porque na realidade eu tive 4 tios e 4 tias do lado da minha mãe. Mas ele era muito espirituoso. Ele jogava truque. E para fazer o tal do truque é barulhento, né? E tem o gosto dos árabes pelo baralho, né? Demais, demais. Então ele sempre gostava de jogar truque. E nesse tal de jogar truque, ele gritava. Os vizinhos, né? Extravasava mesmo. Não, extravasava. Como um bom truque, realmente extravasa, né? Mas ele era um cara muito alegre, eu gostava demais dele. Ele era baixinho, mas eu gostava muito dele, Sebastião. Tá certo. E tanto é que eu chamava o meu tio, quando era pequeno, era menino, eu chamava ele de tio Batão, porque eu não conseguia se pronunciar Sebastião. Não, Sebastião é complicado demais. Então eu chamava tio Batão, entendeu? E crescia. E prosseguiu assim, chamando de tio Batão? Um bom tempo. Depois que eu peguei os meus 10, 11 anos, já mudou um pouco. Aprendeu a falar, né? Exatamente. Mais uma brincadeira que a gente faz aqui, né? Falar brincadeira lembra criança, né? Quem são essas duas crianças? São primas minhas de São Paulo. São primas minhas. Me parece que uma é a Márcia e a outra é a Sandra. Aqui não consta a Irene porque eram somente as duas. A Irene veio depois. Sei. Mas elas moram todas em São Paulo. As duas praticamente da mesma idade, né? Um aninho e 2. É uma diferença muito pouca, praticamente. Não, e naquela época também os filhos parece que era uma sequência, né? Produção em série, né? Tinham senhoras que passavam a vida grávidas, né? A verdade é essa. Para exatamente fazer toda a produção e depois encerrar. É impressionante. E a gente até conversava nos bastidores aqui, puxando assim vários assuntos, como tem parentes da gente que de repente é tão próximo, a gente não conhece, né? Às vezes pode cruzar pela rua aí, seja aqui, Goiânia, Brasília, São Paulo, sei lá. De repente a gente não tem mais aquela afinidade, né? O tempo vai passando, a gente vai se desligando das pessoas, né? Eu vou até perguntar, o senhor tem assim, contato com essas primas? Tem, não, sempre eu ligo mesmo. Nós ligamos quase constantemente, porque eu ligo sempre para minha tia lá, mas o contato é constante. Porque as relações hoje parecem são tão impessoais, né? Dependendo daqueles valores de família. Ultrapassa o tempo, o espaço, né, Guilherme? Ultrapassa, quer dizer, nesse ponto, entre a família, não tem esse problema. Mesmo os amigos de infância. O senhor tem. Aqui, é claro, tom de brincadeira. Tem amigos de infância ainda? Guilherme, tem, mas todos eles praticamente foram embora de Anápolis. E eu perdi o contato, porque mudaram e não deixaram a referência. Aqui em Anápolis ficaram poucos, mas são poucos que eu gosto muito. Mas eu quero falar em relação a isso. São amigos, então, de uma vida toda, né? Aquela amizade diferente de hoje, né? Claro, com certeza. Aqui em Anápolis eu tenho alguns amigos que eu não esqueço. A gente cruza sempre, a gente visita sempre aí. Tipo de amizade para durar. Não é aquela amizade por ocasião, não. Ou por interesse, ou por... Não. Era realmente para durar mesmo. Amizades a vida inteira, né? Vamos lá, essa outra personagem aqui. Essa aqui é minha irmã. Ela era solteira na época, era jovem. E professora. E bonita, hein? Na infância. Exato. Realmente, o pessoal falava muito disso. E ela continua até hoje bonita. Mas é a única irmã e uma ligação muito grande que eu tenho com ela. E ela qual é essa relação de irmão? Porque nas famílias árabes e as famílias de um tempo atrás, da nossa geração, eram muitos filhos. No caso de vocês foi só o casal. Era de repente uma exceção na época. Então faz esse laço de amizade, de irmandade ficar até mais forte de repente? Não, a nossa ligação nunca foi cortada, Guilherme, nunca. Aliás, ideias diferentes, a gente sempre teve.
Mas em termos de ligação de família, nunca houve essa ruptura. Tanto é que a gente liga muito, nós conversamos muito, a gente se encontra sempre, entendeu? A filha dela gosta muito, eu me identifico muito com a filha dela e com o filho dela. Você puder citar os nomes? São os meus sobrinhos. A Maria Clara e o Miguel, trabalha na PAI como biomédico. Eu gosto muito dos meninos, tanto é que eu sou padrinho do Miguel. E da Maria Clara, que é o menino que eu gosto mais dela. Então existe uma afinidade muito grande. Nós temos. Isso é importante. Vamos lá. Visitando Brasília, né? Isso foi, eu devia ter o quê? Uns 6, 7 anos de idade, visitando. Na realidade não era nem Brasília, era somente o Planalto. Era o verdadeiro Planalto Central. Né? Era, porque não tinha nada construído, só o Planalto estava sendo construído ali. E fomos conhecer lá. Na época foi a minha avó, a minha tia Hilda, casada com o tio Jamil, e eu. Então nós fomos conhecer aquilo ali. Quem era o presidente na época? Será que a gente consegue descobrir? Juscelino. Juscelino? Juscelino foi de 55 a 60, se não me engano. Foi por aí, é. Era o Juscelino. 50 anos em 5. Exato. É, o tempo voa, né? Muito rápido, viu? O presidente Bossa Nova. Essa imagem que bonita. Essa é a Márcia, essa que mora em São Paulo. É uma daquelas garotinhas daquela foto lá de trás. Já crescida já. Mas não tomou o caminho religioso não, né? Porque não. Tinha muita... Naquela época, famílias separavam pessoas para ingressar na vida religiosa, né? Não, ele me parece que seria batizado. Batizado não, devia ser a primeira comunhão, alguma coisa assim. É, pela roupinha que ela está vestida, né? Exatamente. Mas é uma prima que eu gosto muito dela. Tá certo, vamos prosseguir aqui. Essas senhoras... Guilherme, realmente... Vai cair naquele caso de utilidade pública. Exatamente. Deve ter sido alguém muito ligado à família, mas eu não consigo identificar quem seriam as pessoas. Se parecem muito, né? Pode ser a mãe, de repente, com as filhas, né? São todas bem parecidas. Né? Isso, exatamente. Mas eu não consigo identificar quem seriam. Tá certo. Vale, é claro, sempre o registro, né? Vamos lá, essa outra. Aqui são... Me parece que é a tia Shimuna, uma das irmãs do meu avô, e seriam as filhas dela, a tia Hannah, a Zuleika, e não me lembro mais dessa aqui. Uma das três, né? Essa aqui mora em São Paulo. A gente sempre frisa elegância, né? Não, mas você pode perceber isso, né? Era um pessoal... As imagens aí eram imagens bastante profundas, a imagem. Para notar isso bem identificado. E na época de tirar fotografia era um evento, né? Exatamente. Era isso mesmo. Quer dizer, tinha toda uma postura para aquilo. Muito bacana, realmente. Bom, a gente vai passar para o mundo colorido agora, né? Isso. A minha mãe, ela já fazia parte coral dos idosos aqui em Anápolis. E em que momento assim, na vida dela surgiu esse interesse pelo canto, pela música? Você lembra? Guilherme, tudo começou, me parece, ela foi convidada para participar do coral, me parece, dos idosos, nisso aí. Me parece que ela gostou, foi convidada pela dona Gé, que era vizinha nossa. Mas noção de canto não tinha nenhum, não? Ou já tinha algum interesse? Não. Foi chamado, realmente. Uma atividade mesmo para... Exato. E ele se identificou bastante e gostou. E ela participava realmente, efetivamente, disso aí. A dona Gé seria essa, que foi a pessoa que convidou ela e despertou. Convidou, então, dona Jéssica? Sim, a dona Gé. Ah, Gé. Uma pessoa muito boa. Ajudou muito a minha mãe nesse ponto aí. Aqui, ó. Seria essa aqui. É a carinha boa, né? As duas estão juntas aí nessa imagem. É uma pessoa muito boa. E isso para minha mãe foi ótimo. Ela rejuvenesceu. Isso de fato acontece, né? Com certeza, Guilherme. Para ela foi muito bom. A vida dela foi um pouco mais esticada. Com certeza. Acho que todo mundo pensa em se aposentar, em parar um dia, mas eu acho que qualquer atividade, principalmente que exerça com a cabeça, né? O físico é claro que é importante, mas a cabeça tá em uso também, é muito importante, né? Seria mais ou menos como a gente poderíamos colocar isso? O exercício mental, o cérebro trabalha mais, produz mais. Então isso para a pessoa idosa é importante. Para ela foi muito importante isso. Que bom, que ótimo então. Bom, aqui vamos voltar, para quem não pôde ver no primeiro bloco, tem uma reprise aqui. Justamente. Né? A minha mãe, a minha tia madrinha e a minha tia
Excelente diamante preta, né? A dona Geralda. E todas belíssimas. Vamos lá. Me lembro que eles fizeram uma viagem. A minha mãe fez uma viagem juntamente com um grupo coral. E na época quem dirigia era o Roberto. Roberto Brenner, né? Figura conhecidíssima, competentíssima, né? Compositor, cantor. Gostava muito dele, minha mãe. Gostava muito, e ele gostava muito dela. E ele faz um trabalho, é bom se ressaltar que ele faz um trabalho excepcional, né? Realmente. Olha, foi uma coisa que deveria ter sido mantida. Ajuda muitas pessoas que estavam sem apoio. Ele apoiou muita gente, ajudou muitas pessoas. Isso aí foi uma maneira de ajudar muita gente. E aqui, falou que isso aqui foi uma viagem, né? Vamos colocar entre aspas aqui uma excursão. Ela pediu autorização dos filhos para fazer a excursão? O Guilherme não precisava, já estava autorizado. Porque eu senti na minha mãe, nos olhos delas brilhavam quando ela dizia que ia viajar. Quem seríamos nós para impedir isso? Era pura alegria. Ela gostava de fazer isso. Identifica ela para a gente na foto aqui. Minha mãe está exatamente aqui, ó. As viagens que ela fez foi ótimo. Não, então não parou nessa. Foram várias viagens. Foram várias, pai. Não foram muitas, mas foram várias. E de repente abrindo, é claro, né, novos horizontes. Bom, vamos deixar as fotos de lado aqui. Acho que esse foi um dos programas que a gente mostrou mais fotos, né? A gente contar a história mostrando fotos, né? Não só nossos rostinhos bonitos aqui no vídeo, né? acho que é importante também, né? A gente frisar isso aí. Mas o que é que fica dessa tradição árabe, dessa, né, vinda dos árabes para Anápolis? Eu sempre pergunto se Anápolis seria a mesma sem a presença dos árabes. Acho que não precisa nem de resposta, né? Acho que não, né? Jamais, né? Em termos econômicos, culturais, né? Essa coisa toda que a gente sabe, né? Bom, veja bem, Anápolis tem divisão nessa história toda. Os árabes tiveram uma contribuição fundamental. Todos os imigrantes, árabes, italianos, japoneses, então tiveram uma contribuição fundamental. Anápolis não seria o que ela é hoje. Pode ter certeza disso. Então deve muito aos imigrantes, em especial à colônia árabe. O senhor consegue se imaginar no papel do seu bisavô, do seu avô, de repente saindo, né, numa terra distante, para aventurar da forma que eles fizeram? Não, Guilherme, impossível. Não conseguiria? Não conseguiria. Isso com todo recurso, com todo... Isso a gente fala nos termos materiais de hoje, né? Imagina numa época distante, há 100 anos atrás. Né? Não, impossível. Aventurar como eles aventuraram, impossível. Hoje não há possibilidade de se fazer isso. E qual é o mérito desse pessoal? Descobrir novos mundos. É a única explicação. Porque eles saíram de um país para um outro que eles não sabiam que existia. E muitas vezes, e eu sempre falo isso também, quando se falava América, poderia ser Nova York, Santos, Buenos Aires, Rio de Janeiro, eles não tinham muitas vezes nem ideia de onde iam aportar ou de onde seriam deixados. Muitas vezes eram deixados simplesmente, né? Você imagina, chegam em Santos, sem conhecer ninguém, sem conseguir entender a língua, o costume, a dinheiro maneira, nenhum. Dinheiro nenhum. Agora você imagina a coragem, a perspicácia, a capacidade, a força de vontade de sobrevivência que eles tinham. Os imigrantes realmente eram um povo muito corajoso. Muito corajosinho. O pessoal de hoje não faz o que os imigrantes fizeram. Não fazem mais isso. Disso o senhor não tem a menor dúvida? Não há a menor dúvida. Porque o costume de hoje, o conforto de hoje, não facilita tanto. Aliás, não ajuda tanto como na época do meu avô, porque não tinha saída, ele tinha que dar conta. Tinha que dar conta. Era ele, não tinha mais ninguém. Era isso ou morrer mesmo, de fome, de qualquer coisa. Lógico. Então ele tinha que mascatear, tinha que vender, tinha que fazer contato, tinha que tentar entender o que estava acontecendo ao redor dele. Não, pior isso, ter a percepção de mundo do que as pessoas estavam falando. Com certeza. Isso não tinha dúvida isso aí. Então era isso que me admirava, que me admira muito dos imigrantes, são isso. É a coragem que eles tinham. Porque a nossa coragem de hoje, Guilherme, é diferente. Hoje tudo é fácil. Você consegue fazer tudo hoje com maior tranquilidade. Você pode deslocar daqui para o Rio de Janeiro, para a França, para onde você quiser, rapidamente. Hoje você consegue comunicar em termos de tradução sem dificuldade. Mas na época, como é que ele ia comunicar com as pessoas? Não tinha. Era corajoso demais. Talvez um ou outro amigo dele que falava em árabe e conseguia traduzir em português, aquele português precário.
Mas eram muito corajosos. Eu tenho uma admiração muito grande por eles. Bom, antes de agradecer, eu gostaria de dar uma mensagem final para o amigo assinante do senhor em relação a quem está vendo e ficou sabendo um pouquinho mais da história da família Isaac. Bom, quem quer conhecer a história precisa ver a história dos imigrantes. Porque não adianta a gente tentar fazer uma previsão do amanhã sem saber do que aconteceu ontem. Tudo, por exemplo, como exemplo, eu só posso falar alguma coisa da minha família, para os meus filhos, o que aconteceu com os meus avós. E por quê? E por que eles vieram? Exato. E por que eles vieram? Qual foi o motivo? Então é bom que as pessoas procurem conhecer a história dos imigrantes, porque a história do Brasil começa pelos imigrantes. Não tenha dúvida quanto a isso, especialmente nos árabes aqui, em particular Anápolis. Toninho, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, sempre à disposição. Tá certo, então. Bom, amigo assinante, a gente sempre cita aqui o site, né? Para quem não pôde acompanhar a entrevista, você pode acessar no site arabesnocentro-oeste.com.br. Lá vocês vão encontrar não só essa entrevista do Toninho, que foi dada hoje, mas uma também de 3 anos atrás, também só de áudio, e já são mais de 100 entrevistas postadas no site. Então, arabesnocentro-oeste.com.br, você pode acompanhar um pouquinho dessa saga, e quem puder, transmita também para os conhecidos, né, para a gente ir divulgando a história e resgatando mais um pouquinho dessa gente, né, que foi tão importante e continua sendo para o futuro da cidade de Anápolis e também do estado de Goiás e, é claro, para todo o Brasil também. Mais uma vez, muito obrigado.